fazendo teste aqui. Eu acho que está funcionando tanto ao vivo no Facebook quanto no Instagram. Você consegue ver aí? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem algumas pessoas entrando já. Seria legal também ver o áudio também, né? Algumas pessoas entrando já e a gente vai dar um tempo, tanto no Facebook quanto no Instagram da Iluminata. Dá um tempinho até as pessoas pararem de entrar, que aí a gente começa a falar um pouco do que é a ideia hoje. Como é que tá aí? Funcionando? Você consegue verificar no Facebook também? E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Testando o Facebook também, dando um oi para a galera do Facebook. Aqui está a galera do Instagram. E aqui está a galera do Facebook. Tudo certo aí, produção? Fechou. Para a gente não atrasar muito, pessoal, eu vou começar a falar um pouco sobre algumas coisas práticas, né? Acho que as coisas práticas são importantes para a gente poder ter os nossos ganhos com a nossa live de hoje. Quem viu na divulgação da Iluminata, a gente vai sortear uma vaga para o curso de Enneagrama que eu vou facilitar junto com a Fê, que vai acontecer dos dias 22 a 25, agora durante o Carnaval. Vai de sábado a terça, período integral. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do programa, como é que a gente vai usar isso como jornada de transformação. E a ideia é não só vocês entenderem profundamente o que é o curso, saber um pouco do que é o Enneagrama, apesar de que, pelo tempo que a gente tem aqui, não vai dar tempo de falar tanto sobre a ferramenta. Só a gente aí tem vídeos e conteúdos para isso, mas obviamente que eu vou tentar abordar um pouco a sabedoria sagrada da mandala, né? E de forma prática, para quem viu que a gente vai ter o sorteio, para quem está aqui na live, o sorteio vai ser só para quem participou da live, assistiu ela e se cadastrou na landing page do programa. O link está na bio aqui do Instagram, tá? Eu acho que no post do Facebook deve ter esse mesmo link. Então, se você quer concorrer a uma vaga nessa nossa jornada, preenche lá que amanhã a Iluminata, o pessoal da equipe da Iluminata vai fazer o sorteio e vai repassar para frente vai provavelmente divulgar via um post, alguma coisa, quem foi o ganhador. Mas lembrando, para ser o ganhador dessa jornada aí que a gente vai conduzir durante o Retiro de Carnaval, precisa não só assistir a live, então o pessoal que está aqui, está entrando, tanto o Facebook quanto o Instagram, mas também vai precisar se cadastrar no site. Então não esqueça, caso você se interesse aí por ganhar essa facilitação desse treinamento lindo, 4 dias aí no meio da natureza, né? Não liga se está mexendo muito não aqui, porque eu fico rolando na mesa, fica balançando. Aproveitando então, já falando um pouco sobre o programa, né? A gente vai conduzir durante os dias 22 a 25 de fevereiro uma jornada de transformação usando o Enneagrama como principal ferramenta. Eu acho que esse é o primeiro grande diferencial do nosso produto, porque não é um curso somente de conhecimento básico sobre o Enneagrama. Isso é um dos objetivos principais para que as pessoas conheçam de forma profunda o que é o Enneagrama, conheçam toda a sabedoria sagrada, o que essa mandala tem para nos entregar, mas principalmente para que a gente possa se transformar usando a sabedoria da mandala. Então esse é o primeiro grande diferencial. Não é um curso comum como esses de 2, 3 dias que acontecem, ele é um retiro onde a gente vai passar 4 dias inteiros juntos, então é manhã, tarde e noite, e a gente vai o tempo todo fazer trabalhos de cura a partir da sabedoria do Enneagrama. Então, assim, o grande convite é um convite de olhar para si mesmo realmente, porque estar 4 dias imerso na natureza,
usando um conhecimento tão incrível e tão sagrado quanto o do Enneagrama, e ao mesmo tempo tendo outras ferramentas de apoio para que a gente possa curar algumas feridas e algumas coisas em nós, é um convite realmente muito belo, e talvez para algumas pessoas seja o principal convite que possa ser feito nesse momento, né? E a gente dividiu esse programa baseado um pouco também no conhecimento do Enneagrama. Ele foi dividido em 4 dias, então a gente vai ter dias inteiros para falar sobre cada um dos eneatipos, cada um dos raios das energias presentes, dessas novas energias, e vai trabalhar em nós, em todos nós, vamos trabalhar todas as energias presentes. Então a gente não vai só conhecer qual que é o nosso principal eneatipo, o nosso padrão de personalidade, quais são nossas sombras, nossos mecanismos de defesa, a nossa luz, a nossa essência, o que há de mais belo em nós, o que há de mais divino, mas a gente vai também conhecer como é que a energia dos outros estão presentes dentro da gente. Então, a gente vai aproveitar as energias presentes de alguns raios principais ali, dependendo do que o campo e do que a turma mostrar, para fazer o trabalho dessas energias em nós mesmos. E também é um grande diferencial, talvez, fazer esse convite pela primeira vez, de a gente não só olhar para aquele tipo central que é o nosso, mas olhar como é que o tipo do outro se manifesta em mim, como é que a crença daquele tipo se manifesta em mim, como é que a crença da minha flecha, como a gente vai ver no programa, se manifesta em mim. Vamos olhar também para os nossos pais, para os nossos familiares. A gente provavelmente vai ter alguns trabalhos de constelação durante o programa. Então, o grande diferencial é realmente um convite à transformação, usando o Enneagrama como conhecimento principal. Ele não é somente um programa de conhecer o Enneagrama ou sua personalidade e sair de lá somente com esse conhecimento, tá? Esse é o grande diferencial nesse programa de 4 dias. Eu sei que o fato de ser carnaval, algumas pessoas já têm programação marcada, mas sei também que muita gente gosta de usar o período do carnaval para ir para lugares mais quietos, entrar em contato com coisas não tão costumeiras assim culturalmente do carnaval, né? Então é um grande convite, uma grande oportunidade também. De novo, né, não é a intenção dessa live a gente entrar tão profundamente na sabedoria do Enneagrama, porque esse convite a gente está fazendo para que a gente possa fazer presencialmente lá, mas para quem não conhece, eu imagino que tem algumas pessoas que estão começando a ter contato com a ferramenta agora, eu vou tentar resumir, e aí peço até o perdão, né, de resumir uma coisa tão grande, né, em tão poucos minutos, e aí eu corro o risco de ser, sim, um pouco superficial. Faz parte do que a gente tem aqui como abertura, né? O Enneagrama, ele é uma sabedoria milenar. Para quem conhece, ele é uma mandala, então o Enneagrama é a mandala, é o nome da mandala, que é uma mandala muito conhecida, e essa mandala ela tem diversos conhecimentos milenares, inclusive matemáticos, sobre quais são as leis que estão presentes na humanidade e quais são as leis que estão presentes também no universo como um todo. A gente vai falar das 3 leis presentes, como essas leis estão atuando em nós, a lei do 1, a lei do 3 e a lei do 7, a lei da união, a lei do equilíbrio perfeito e a lei do caos, né? A lei da aleatoriedade, né? Como é que essas leis estão presentes na nossa vida? A gente vai também conhecer uma coisa que o Enneagrama apresenta bastante para a gente, como é que acontece dentro de cada um de nós o que a gente conhece, que está dentro da sabedoria sagrada do Enneagrama, a jornada de alma. A jornada de alma é como é que a gente, em contato com a nossa essência, em contato com o nosso divino, ao vir para esse mundo e passar pelas coisas que a gente passa, a gente acaba criando o que a gente conhece como a nossa personalidade do Enneagrama. Por que eu estou falando dessa forma? Porque a personalidade do Enneagrama, ele é a ponta e a ponta do iceberg. A ferramenta é muito mais completa que isso. Antes de chegar nas personalidades do Enneagrama, e aí ali a gente vai entender a história das personalidades do Enneagrama, porque muita gente não explica por que a personalidade é como é, então a gente vai conhecer isso. A gente vai conhecer primeiro as leis e todo o conhecimento sagrado dessa mandala. Uma das coisas, por exemplo, que a gente vai ter bastante acesso é aos centros de inteligência. Então, dentro dessa mandala, a gente tem 3 centros de inteligência, segundo o conceito do Enneagrama: o centro mental, o centro cardíaco e o centro físico. E como é que esses centros se equilibram
é no seu mais alto grau de consciência e como é que esse centro também se desequilibra em graus menos saudáveis, vamos chamar assim. E o que acontece quando a gente entra em contato com esse centro equilibrado e o que acontece quando a gente entra em contato com esse centro menos equilibrado? Por que isso é muito bacana e do ponto de vista de jornada vai ser muito interessante fazer dessa forma? Esses centros são presentes no ser humano, em todos nós. E aí a gente vai fazer trabalho em cima dos centros, tá? Antes de entrar nas personalidades, a gente tem os trabalhos dos 3 centros em cada um de nós. Uma das coisas, por exemplo, é como é que a gente ativa dentro da gente, lá a gente vai sentir, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas atividades no nosso centro físico, como é que a gente ativa no nosso corpo a sacralidade da energia física. Uma das coisas, por exemplo, que a gente vai ter, dando um spoilerzinho aqui, principalmente para quem for, a gente vai ter muita atividade de artes marciais no centro físico. Quando a gente estiver falando da tríade instintiva, a gente vai ter atividade de artes marciais para que a gente consiga entender o que é essa energia, que às vezes é chamada de raiva, mas é uma energia de movimento e ação, o que é essa energia presente no corpo e a gente vai sentir. Ter essa experiência de sensação é muito interessante, porque a gente vai para a sala de aula absorver os conteúdos sentindo a presença dessa energia no corpo. Isso é muito legal e muito diferencial, porque a partir do momento que eu sinto, eu falo, como eu estou transformado e como eu me sinto a partir dessa experiência, né? O que isso muda na minha vida. A gente vai ter no trabalho, no centro cardíaco, a gente vai ter trabalho de expansão do cardíaco, a gente vai ter o trabalho de despertar do coração, onde é um trabalho realmente, algumas pessoas aí já passaram por esse trabalho, é muito lindo, de abertura do coração, que é o que acontece comigo a partir do momento que eu entendo o meu coração vivo e o que é a energia mais elevada desse cardíaco, que é uma energia onde abre esse caminho para a esperança, para a coragem, para o amor, para energias presentes no cardíaco. E o que é esse coração em baixa vibração, que é esse coração pulsante, às vezes muito presente em nós também. A gente vai ter trabalhos de constelação, pensando não só na tríade emocional, mas nas 3 tríades de curas de feridas em cima das nossas crenças, tanto dos nossos eneatipos quanto do nosso centro. E, por fim, a gente vai trabalhar bastante o nosso mental superior, usando bastante o trabalho de mindfulness, usando bastante também o trabalho da meditação a partir do desligamento da cabeça, usando o corpo também. Algumas atividades bônus, que aí eu vou guardar como não vou dar spoiler aqui, vou deixar a curiosidade rolar, para que as pessoas sintam o chamado de ir lá ver. Então, a gente está tempo todo, e aí, gente, eu já falei bastante coisa aqui, para vocês verem assim, 4 dias, no final das contas, vai aparecer bastante, vai aparecer poucos dias para falar de tudo isso, né? Mas pensa que toda vez a gente vai trabalhar nossa raiva, nossa tristeza, os nossos medos, e a gente vai trabalhar as crenças do nosso principal eneatipo, a gente de repente vai sentir o convite de trabalhar crenças de outros eneatipos, e tudo isso sempre a partir do legal, sentir como é que eu curo, sentir como é que eu curo. E aí tem uma coisa muito interessante, né? A gente vai usar todo o diferencial da Iluminata nesse curso, que a Iluminata é uma escola de transformação de muito conhecimento, e o Enneagrama é um dos grandes conhecimentos dessa escola, mas aí a gente está falando de trabalhos de constelação, trabalhos com a PNL, para fazer trabalho possível de perdão, trabalhos com constelação, PNL, com hipnose, com coaching, com trabalhos de atividades físicas, que a gente vai ter todas as manhãs, meditações ativas. Então, a gente vai usar essas ferramentas para legal. A partir do momento que eu me autoconheci e aprendi sobre os meus padrões, quais são as ferramentas que a gente pode usar para curar isso em mim e para que eu saia de lá diferente e melhor do que eu entrei. Então, isso vai ser bem interessante mesmo. Então, de novo, né, a gente, depois de passar pelo centro, somente depois de ter toda a sabedoria dessa mandala, que a gente vai conhecer as histórias do tipo do Enneagrama, por que elas existem, e aí a gente vai passar sobre o sagrado e sobre a queda, a jornada de alma de cada um desses tipos do Enneagrama. Então, todos nós vamos entender o que é de mais sagrado e o que é a nossa personalidade em baixos níveis de consciência. A gente vai ter isso de forma bem completa, a gente vai tirar um bom tempo em cada um dos tipos.
para a gente conhecer não somente nós, e aí sim encontrar, esse é um dos grandes objetivos do curso, que a gente possa se encontrar no tipo de personalidade, vai ser muito importante, mas que a gente possa encontrar o outro também. E uma das formas que a gente vai fazer de encontrar o outro, que eu acho bem legal, é o trabalho de painel. O trabalho de painel é onde a gente chama pessoas do mesmo tipo para, vamos dizer assim, passar por um trabalho de crescimento e ensinar para a gente que está assistindo sobre eles mesmos. Então, é o tipo falando sobre ele mesmo. E abre um espaço muito legal para que a gente faça pergunta, conheça. O que costuma acontecer, bastante comum, as pessoas lembrarem do filho, lembrarem do tio, da mãe, do pai, e falar, pô, eu acho que eles são assim. E aí, você vai num bate-papo, você vai se reconhecendo os outros. Isso é muito interessante, porque abre-se um imenso espaço de compaixão. Eu digo isso bastante nos workshops e palestras. O Enneagrama é uma mega ferramenta de compaixão. Dentro de organizações, por exemplo, é uma mega ferramenta de construção de equipe, de lidar com o cliente, porque eu começo a enxergar a verdade do outro, eu começo a entender que a personalidade do outro, o mecanismo de defesa, por mais que às vezes possa parecer agressivo, no final das contas é uma grande saudade do divino que essa pessoa está. E entendendo isso, eu consigo entender, inclusive, a beleza daquilo que não é tão belo, sabe? A beleza da imperfeição, por exemplo. Isso é muito, muito, muito legal. Então, o trabalho de painel com as pessoas, com os participantes, ele é muito interessante para essa abertura desse campo de vulnerabilidade, esse campo de compaixão, esse campo onde a gente se transforma e ajuda o outro a se transformar também. E aí a gente tem uma pincelada, na verdade, eu gosto de dizer uma pincelada, porque a gente vai ter o segundo programa da Iluminata, Caminhos de Desenvolvimento inteiro sobre isso, mas a gente vai ter nesse programa também um pouco da fala sobre instintos, instintos e subtipos, e um pouco dos caminhos de desenvolvimento também. Porque uma pergunta que é bastante comum, que a gente ouve, legal, entendi qual que é o meu tipo, entendi meus padrões, isso eu diria que é a base do nosso programa, mas ele é mais do que isso, ele tem todo o trabalho de cura, como eu já falei, mas eu entendi isso e a partir do momento que eu entendi, o que eu faço? Essa é uma pergunta muito comum, qual que é o segundo passo? A gente tem um programa da Iluminata que vai acontecer em março inteiro sobre isso, provavelmente a gente faz uma live daqui a um mês mais ou menos, inteiro sobre caminhos de desenvolvimento, e aí a gente vai entender toda a dinamicidade de energia presente dentro da mandala. O que acontece com uma energia de uma seta, de uma flecha, por exemplo, entre 7 e 1, o que acontece com essa flecha em alta vibração e em baixa vibração, a gente vai entender caminhos de desenvolvimento disso, isso vai ser muito interessante. A gente vai andar pelo tapete para conseguir acessar energias novas dentro da gente. Então, mas de qualquer forma, a gente tem também nesse primeiro retiro que a gente vai dar agora no Enneagrama, uma passada sobre essa teoria, a teoria tanto de caminhos de desenvolvimento, quanto a teoria de instintos e subtipos. Tá? Eu sempre falo isso porque a gente sente vontade, ainda mais chegando perto dos últimos dias de programa, a gente vai sentindo muita vontade de continuar e ter mais acesso, porque o Enneagrama eu diria que é quase que infinito. Eu estou falando, todos os grandes estudiosos sobre a ferramenta do mundo, a gente ainda conhece muito pouco sobre o que ela tem a oferecer. Então, o tempo todo está vendo informações novas, essas informações novas vão estar presentes lá, e toda hora a gente está construindo bastante teoria nova sobre o próprio Enneagrama e como ele é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. E um grande mapa, né, para que a gente consiga conhecer a nós mesmos, ao nosso caminho de desenvolvimento, ao que aconteceu com a nossa alma. Então, a gente tem também, eu falo isso, essa passada em instintos, subtipos e caminhos de desenvolvimento, porque, como é um programa de 4 dias, a gente não pode focar só nisso. A gente tem um programa inteiro chamado Caminho de Desenvolvimento somente sobre instintos, subtipos e as flechas do Enneagrama. Só para não deixar passar também, aí em abril a gente tem o terceiro programa da tríade da Iluminata, que é o programa de níveis de consciência. É um programa bem mais expansivo no sentido de conceito. A gente vai abordar os conceitos do Enneagrama, mas a gente vai falar sobre níveis de consciência de uma forma bem geral e profunda, onde a gente está abordando de forma integral todos os conceitos de níveis de consciência que já foram estudados e criados. E aí o que a gente tem desses níveis de consciência e como é que a gente vai caminhando em níveis cada vez superiores de consciência. E a gente vai fazer isso na prática dentro do nosso programa.
Pessoal, a Kelly está no Instagram aí, respondendo algumas dúvidas, caso você queira, tá? Ela é o comercial responsável pelo produto de Enneagrama, então algumas perguntas podem ser respondidas para ela. Vou dar uma olhada no que o pessoal está falando aqui. Vai ser no Chantal. Quem perguntou foi a Maiara. Então fique à vontade também para fazer pergunta aqui, tá, pessoal? O pessoal dando depoimentos sobre o painel que já foi feito. O pessoal, pelo jeito, conhece, porque o painel é feito no templo, né? Realmente, o templo lá no Chantal é um lugar muito sagrado para a gente. Imagina só você estar num templo inteiro de vidro de madeira no meio da mata para poder fazer trabalhos de cura. Realmente é muito, muito, muito especial. Eu aí que faço esse tipo de trabalho há 10 anos já, toda vez que eu vou, eu me sinto muito privilegiado por isso, né? Pessoal, só lembrando, algumas pessoas entraram depois, a gente vai sortear uma participação nesse retiro. A pessoa só vai ter que arcar com o custo de hotel, mas o programa inteiro, o custo do produto vai ser sorteado como bônus aí para as pessoas que assistiram a nossa live, seja no Instagram ou seja no Facebook, a gente está ao vivo nos dois. A gente vai fazer esse sorteio, mas é importante que para todo mundo que está aqui tenha preenchido o cadastro na nossa landing page. O link está na bio do Instagram da Iluminata, Iluminata Underline Transformação, principalmente o pessoal que está no Facebook. E é importante preencher lá. O sorteio vai acontecer amanhã de manhã, provavelmente, e a equipe da Iluminata vai divulgar pelas redes aí quem é o ganhador. Vai ser bem legal, porque a gente vai ter uma das pessoas que estão participando aqui vai ter a oportunidade de estar lá com a gente. Isso vai ser bem interessante. É isso, pessoal. Só pedir para ligar aqui, tá acabando a bateria do computador, provavelmente caiu aqui, ó. Pega para mim, por favor, para não desligar para o pessoal do Facebook aqui não ficar sem. Só um momento, pessoal. Não, passou. Pronto, agora estamos tranquilos. Então, só retomando, a gente vai voltar bastante no conceito do Enneagrama, vai falar sobre os 3 centros de inteligência, usando as ferramentas de sabedoria da Iluminata. A gente vai usar constelação, artes marciais, abertura de cardíaco, trabalhos físicos, mindfulness e outras ferramentas durante o nosso programa de 4 dias. Depois a gente aprofunda em cada um dos tipos do Enneagrama, onde a gente vai conhecer o divino de cada tipo e a jornada de alma que vai se caindo e a criação da personalidade. Lembrando, né, que a jornada de alma presente na lei do Enneagrama, ela fala muito sobre partindo do pressuposto de que somos deuses, todos deuses e descendentes e ancestrais de deuses, vindo muito da lei do um, de que somos todos um só, o grande espírito, como a tradição xamã fala bastante. E o que acontece quando a gente vem encarnado para cá e vai acontecendo na nossa vida os nossos medos, os nossos gatilhos que vão fazendo a gente para poder suportar algumas dores que a gente vai se travando e criando dentro da gente, o que a gente conhece como a nossa máscara, né? Então, é sempre essa tríade de, primeiro, perder a si mesmo, se separar do divino, depois entrar em contato com os medos muito profundos e, a partir desse contato com os medos, a gente cria o que a gente conhece como nossa personalidade. E a gente vai ver esses 9 caminhos dentro do Enneagrama. A gente vai falar sobre as 9 virtudes, que é o coração iluminado do Enneagrama, e as 9 ideias santas, que é o meu mental superior. Então, o que acontece? Lembra que a gente já comentou um pouco aqui dos 3 centros, né? O centro físico, o centro cardíaco e o centro mental. O que acontece em cada um dos eneatipos do Enneagrama, ou seja, em cada um de nós, quando o meu físico se distorce? O que acontece com o meu coração distorcido, que a gente chama de paixão? O que acontece com o nosso coração elevado, que a gente chama de virtude? E o que acontece com a nossa cabeça distorcida, a nossa fixação? Então, qual que é a ideia fixa que cada um dos tipos tem? E o que acontece com o nosso mental superior, conhecido como a nossa ideia santa, a nossa ideia divina, que é o nosso mais alto grau de elevação perto do divino. E aí a gente entende sempre essa relação entre aquilo que é de nível superior de consciência, mais próximo do divino, e aquilo
que é de mais baixa consciência, seja, aí eu não estou falando necessariamente de personalidade, né? Estou falando sim, a nossa personalidade pode ter uma personalidade de nível de consciência mais baixo e mais alto também. Então, o que acontece na nossa jornada da alma e o que acontece com esses centros no momento dessa jornada de alma? Então, você imagina você se encontrando ali, sabendo o que aconteceu com você, do ponto de vista de desenvolvimento, de crescimento humano, o que aconteceu como mecanismo, como entendendo quais foram as feridas que te fizeram fechar ou distorcer o seu coração, quais foram as feridas que te fizeram se distorcer e as feridas do seu mental também e do seu físico. Então, a gente entender essas feridas vai ser muito interessante para que, a partir do momento que eu olho elas, eu, a partir disso, posso curar. Então, e aí a gente vai, de novo, como eu falei, usar as ferramentas à nossa disposição da Iluminata para fazer esse trabalho de cura. Então, pô, imagina você estar em 4 dias no meio da mata, tendo insights sobre si mesmo e a partir desse insight podendo trabalhar para que as feridas possam ser curadas. Legal, gente? Acho que eu já falei bastante. A ideia era falar meia hora aqui, a gente já está quase meia hora falando aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa, tem bastante gente interessada. Vamos ver se tem algum tipo de pergunta. Senão a gente segue. Pessoal, tem bastante depoimento aqui, que é legal, né? É uma mudança geral na vida, encontro com você mesmo, cumplicidade e aceitação do outro. Como eu falei, é realmente uma ferramenta de compaixão maravilhosa, assim. Primeiro, como os níveis de consciência mostram, uma compaixão a si mesmo, de aceitar as próprias dores e feridas e não ficar se castigando. Não é essa a ideia do Enneagrama. É um trabalho amoroso de entender e aceitação de si mesmo, mesmo quando essa personalidade criada não te leva no seu melhor, aceitar que essa proteção e que a gente chama dessa armadura existiu para te proteger. Então, é essa primeira aceitação e compaixão de si mesmo, para depois uma aceitação do outro. E isso é muito bonito. Eu ouço muitos relatos, eu acho que eu sou um deles, no qual o Enneagrama salvou relacionamentos, né? Porque a gente começa a entender padrões que, às vezes, sem essa ferramenta, a gente não entende no outro. A gente costuma a ter um tipo de julgamento dos comportamentos a partir do nosso mapa, a partir da nossa experiência, a partir daquilo que a gente tem como conhecimento de vida. E o Enneagrama mostra, cara, isso é uma parte muito pequena. As experiências são diversas e lindas iguais. Quando eu entendo isso, eu começo a entender a beleza e o divino no outro. E isso é muito bonito. Então, sim, aí o pessoal comentou, acho que é assim, uma ferramenta de compaixão gigantesca. Então tá, eu acho que era isso que eu queria dizer. Só ver se o pessoal da Iluminato quer que eu fale alguma coisa específica aqui. Pessoal, relembrando que o programa acontece de 22 a 25 de fevereiro, no Chantal, em Jundiaí, São Paulo, no meio de uma reserva ecológica. Quem já esteve no Chantal em outros programas da Iluminata sabe quão sagrado é e como é lindo estar lá. Saudade até da comida do Chantal deu aqui. E ele é o dia inteiro, tá? Eu tô falando isso porque tem muita gente que mora perto e tem a tendência de querer ir e voltar. Isso é possível, mas não é o recomendado, porque é um programa em imersão. Então, a gente vai ter atividade noturna também, a gente vai ter atividades mais leves também, de compartilhamento, de repente uma roda de violão, uma fogueira, dependendo do clima. Tudo isso é muito bem-vindo. Então, a gente está aberto a esse espaço também. A gente vai estar com uma turma de programação neurolinguística acontecendo do lado, que é legal, porque a gente vai trocar figurinha com eles. A gente vai provavelmente fazer trocas aí de exercícios, então vocês vão ter a oportunidade de conhecer uma outra ferramenta linda de transformação humana. E é isso. Então, a gente convida mesmo as pessoas para que fiquem lá, até que possam usufruir, né? Para que possam usufruir da sauna, para quem gosta, do ofurô, das sessões cinema. Então, a gente vai ter bastante coisa nesse sentido também. Eu falo isso para que a gente possa entender que é uma imersão ao mesmo tempo profunda, ela é uma imersão leve e amorosa. Não é um programa catártico, como algumas escolas gostam de fazer, não é essa a ideia. É um programa de respeito a si mesmo e cura ao mesmo tempo, como são todos os programas da Iluminata, tá? Então, o dia inteiro, programa, atividades manhã, tarde e noite, mas muito leve e muito gostoso de se vivenciar. Com relação a valores,
tem algumas pessoas perguntando aqui com relação a valores e formas de pagamento. Eu vou deixar o pessoal da própria Illuminata entrar em contato e responder. E aí, quem se inscrever, vai ser uma delícia receber vocês lá. A gente vai ter algumas pré-tarefas aí, a gente vai fazer o teste do Enneagrama antes de ir, não como uma definição, mas para que a gente possa saber um pouco das energias presentes lá na turma. Tá? Sim, alguém está perguntando aqui se o teste é antes da vivência. O teste é sim, tá? Mas a gente não toma isso como base de diagnóstico de personalidade, isso a gente vai fazer no curso. Mas é porque o teste ajuda um pouco a gente entender um pouco das energias que podem estar presentes lá, ajuda a gente a diagnosticar o grupo um pouco, mas a gente não vai tomar isso como verdade de personalidade a partir de um teste, tá? Até porque é um programa onde vocês vão se descobrir, não é a gente. Vocês vão se encontrar lá dentro, vão se descobrir, e aí vocês vão definir, se é que é esse nome, né, mas se encontrar no eneatipo que o coração de vocês, e aí eu digo para vocês que vem uma certeza na hora, tá bom? Então, é isso, vamos finalizando aqui, só ver se tem mais alguma dúvida. Pessoal, super convido de verdade a participar lá, tá? Realmente uma experiência incrível. Lembrando que em março a gente tem o Caminhos de Desenvolvimento com o Enneagrama, em abril a gente tem o níveis de consciência, usando o Enneagrama, mas usando outras filosofias de níveis de consciência, que é a tríade da Illuminata, e depois a gente começa de novo a nossa tríade, vai ter de novo curso inicial lá para o meio do ano, e fiquem atentos também aos outros cursos da Illuminata, que tem bastante novidade esse ano. Beleza? O Rafa da Illuminata entrou aí. Valeu, Rafa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Peço desculpas por ter passado de forma superficial por uma sabedoria tão sagrada quanto o Enneagrama, mas não era a ideia aqui era fazer o convite. Mas acho que deu para vocês entenderem, espero que vocês tenham entendido aí de verdade a profundidade do trabalho que a gente vai fazer e o quão bonito é, tá bom? Espero vocês por lá, gente. Obrigado. Tenha uma boa noite todo mundo. Tchau, tchau.